Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Vamos fazer uma reflexão nesta noite no Salmo 142, que diz: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Meus irmãos, o Salmo 142 narra um momento de aflição, por que não dizer de depressão, que o salmista Davi passou. Esse momento foi quando ele se refugiou na caverna. Não sabe-se bem se era a caverna de Adulão ou a caverna de Engedi. Mas uma coisa que nós sabemos é que naquele momento Davi estava passando por dificuldades. Era um momento de que a nossa ótica se leva ao desespero, ao desânimo e até a pensar de que terminou, de que não tem mais saída. Mas, meus irmãos, meus amigos que estão nos assistindo, talvez você possa estar passando por um momento difícil, como esse que Davi estava passando também, e que ele estava sendo perseguido pelo exército de Saul. E talvez a sua perseguição não seja por um exército de homens, mas seja uma perseguição por problemas que você possa estar passando. Muitas vezes, uma caverna pode representar uma situação de depressão, uma situação de desemprego, uma situação familiar, um problema de justiça, um problema de falta de alimentação e problemas de outras naturezas. Mas, meus irmãos, esse momento em que Davi passou, ele, no Salmo 142, ele faz uma declaração de fragilidade, de fraqueza. Nós encontramos que no Salmo 57 e versículo 7, Davi faz uma declaração de firmeza. Ele passou por momentos em que ele declarou a sua força e a sua firmeza, mas em outra circunstância, ele veio a declarar a sua fragilidade e a sua dependência do Senhor. Lá no Salmo 57, versículo 7, como nós falamos antes, o salmista diz assim: Firme está meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Então, e no Salmo 142, ele vem ali fazer essa declaração de fragilidade. Ele demonstra a sua lamentação, seu cansaço, seu desânimo. Demonstra também, ao mesmo tempo, confiança no Senhor. No versículo 1 nós vamos ver de que ele demonstrou confiança no Senhor. E ele põe
a sua fragilidade, ele põe a sua angústia perante o Senhor, e esse perante o Senhor é quando nós estamos no altar, nos derramando. E nós podemos ver de que o salmista Davi, ele clamou ao Senhor, Deus, e demonstrou confiança. Ele não declarou ali o seu fracasso, ele não demonstrou ali o seu fracasso, mas demonstrou sim cansaço. Ele demonstrou sim que estava sem força, mas esse momento sem força não quer dizer que foi o fim. E Davi, para superar esse momento tão trágico de sua vida, esse momento tão difícil, ele buscou um remédio. Às vezes nós estamos passando por problemas e nós não queremos buscar um remédio. E Davi, ali naquele momento, foi também uma oportunidade dele se apresentar na presença do Senhor, na dependência do Senhor, e ali ele clamou ao Senhor, e nesse clamar ao Senhor, ele começou a tratar do seu problema, o seu problema da depressão, o seu problema de desalento, a falta de força. Ele tentou superar tudo isso em três situações difíceis. Como nós podemos ver, essas situações foi quando ele se sentiu que estava abandonado, que as pessoas não o reconheciam e de que ele dependia do Senhor. E nesse campo, nesse aspecto, ele marca 5 etapas para serem cumpridas por ele, como se fosse um remédio em 5 doses. A primeira foi quando ele buscou a face do Senhor, está lá no versículo 1 e 2, quando ele diz, no versículo 1 e 2, quando ele busca, que com a voz dele ele clama ao Senhor, com a voz dele ele suplica ao Senhor. E nós entendemos de que lá no versículo 3, ele demonstra a convicção da providência de Deus, o cuidado de Deus para com os seus. Nós podemos ver isso lá no versículo 3 e também no versículo 4. A terceira dependência de Deus, essa terceira parte demonstra de que ele não tinha nenhuma outra alternativa. Ele precisava de que o Senhor intercedesse por ele, de que o Senhor estendesse as mãos sobre ele para que ele pudesse sair daquela situação. E nós encontramos também lá no versículo 4 de que o Davi, ele fez uma petição específica. Às vezes, a gente ora ao Senhor, a gente conversa com o Senhor, mas nós não colocamos perante o Senhor o problema, aquilo que nós estamos querendo que o Senhor resolva para nós. E lá no versículo 4, ele leva uma petição específica para Deus. E no versículo 6, ele leva a situação de que o Senhor viesse assim livrá-lo dos inimigos, ele demonstrando ao Senhor de que os inimigos eram mais fortes do que ele. Mas o Senhor com ele o tornaria
bem mais forte do que todos os inimigos. No versículo 7, meus irmãos, que é a quinta etapa que eu quero dizer, o Davi, ele pede livramento da alma. Ele pede ao Senhor de que o Senhor interceda pela alma dele, de que o Senhor tire a alma dele daquele cárcere. A alma encarcerada é quando nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para a frente, olhamos para trás e nós não enxergamos saída. Nós precisamos de ter essa liberdade para encontrar uma saída. E o salmista sabia de que o corpo dele estava ali preso naquela caverna, porque aquela caverna, se ele continuasse lá dentro, ele iria morrer, e se também ele saísse, os inimigos iriam pegá-lo. Mas ele não queria de que a alma dele estivesse aprisionada. Às vezes nós não conseguimos sair da situação em que nós estamos, é porque nós aprisionamos a nossa alma. E que é assim, o salmista, quando ele pediu que o Senhor livrasse a alma dele daquele cárcere, e esse livramento da alma, ao mesmo tempo aconteceria o livramento do corpo. Mas uma coisa interessante é que o salmista Davi, ele estava buscando esse livramento não para se vangloriar, mas esse livramento era almejado por ele para que ele pudesse assim dar testemunho, servir ao Senhor, para que os pecadores, os próprios inimigos, pudessem ver de que ele saiu daquela situação não pela própria força dele, mas ele saiu daquela situação porque o Senhor Deus o livrou. E que esse testemunho poderia e iria, de fato, levar as pessoas a se arrependerem e se prostrarem também perante a presença do Senhor, e que assim a gente possa buscar refúgio, a gente possa buscar força na presença do Senhor. Nós não podemos nos entregar perante as adversidades, os problemas em que nós enfrentamos no dia a dia de nossas vidas, mas que nós possamos buscar esse refúgio, essa fortaleza, esse ombro amigo, esse braço que ampara, essa sombra que nos protege durante a tempestade do deserto e também a luz que ele derrama na escuridão sobre nossas vidas, para que nós possamos enxergar a oportunidade e a saída, e que assim continua confiando no Senhor, porque o Senhor nunca há de te desamparar. O Senhor sempre está contigo, e que assim continua firme nesse caminho, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Um forte abraço e que Deus assim continue nos abençoando. Amém.